Fala pessoal, beleza? Show de bola, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Professor Bruno aqui. Vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre radiciação, tá? Nosso segundo vídeo hoje. Então, vamos hoje falar sobre propriedades, tá? Primeira propriedade aqui da radiciação é bem tranquila. Ele está me dizendo aqui, ó, por mais que você olhe para um negócio desse e já se assuste, talvez, por tanta letra que tem aqui, mas na verdade o que ele está me dizendo é o seguinte, olha, tá vendo que essa letra aqui é igual a essa letra aqui? Os dois são N. Se os dois são N, eles estão me dizendo o seguinte, é o mesmo número, tá? Então, está me falando o seguinte, se eu tenho o mesmo número no índice e no expoente, então eu posso tirar essa base do radicando, né, daqui de dentro da raiz. Vamos ver um exemplo numérico para você compreender melhor, tá? Eu tenho aqui, ó, o primeiro exemplo, você tem a raiz cúbica de 12ab ao cubo. Você vai observar que esse índice é igual ao expoente. Então, vale 3 aqui, tem 3 aqui. O que eu faço é simplesmente pegar esse 12ab e tirar desta raiz aqui, junto com o índice e o expoente. Sobrou só o 12ab. Essa é a resposta? Essa é a resposta. Aqui embaixo já te dei um spoiler, né? Já coloquei aqui o 10. Por quê? Porque aqui, quando não aparece nada no nosso índice, ele sempre vale 2, tá? Então, guarda isso daqui, tá? Mesmo quando não aparece, o número é 2. Então, é como se eu tivesse um 2 aqui no índice, e por isso eu consigo cancelar esse 2 aqui com esse 2 daqui, sobrando apenas o 10, tá? É isso que a nossa propriedade número 1 está falando. Toda vez que eu tenho o mesmo número no índice e no expoente, eu posso aplicar esta propriedade. Bom, vamos para a segunda propriedade aqui. Ela é muito utilizada para simplificar os radicais, tá? A gente utiliza bastante isso daqui na simplificação. Então, ela está me dizendo o seguinte, aqui, ó, nesse caso, você vai observar que o índice já é diferente do expoente, porque eles estão sendo representados aqui, né, por letras diferentes. Então, aqui eu tenho N, ali eu tenho M. Isso significa para mim, na matemática, que são números diferentes. Ok? Porque não faz sentido serem iguais, né? Porque se eles fossem iguais, cairia na primeira propriedade. Ok, dando continuidade, então, isso está me dizendo o seguinte. Quando você tem números diferentes ali no índice e no expoente, eu posso multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número, que não vai alterar o meu resultado. Então, ele está me dizendo assim, ó, se eu multiplico o índice e o expoente pelo mesmo valor, eu não altero o resultado. Professor, não entendi. Exemplo, digamos que eu tenha algo desse tipo aqui, e você vai observar que não está aparecendo nada no índice, então é 2. Né? E não está aparecendo nada no expoente, então é 1. Né? Como se eu tivesse assim, né? 2 aqui e 1 ali. Ok. Então, digamos que... agora ficou feio, né? Vamos voltar. Digamos que eu queira multiplicar isso daqui. Então, eu poderia pegar o 2, que já estava ali no índice, e multiplicar por 2, por exemplo. E aí eu posso pegar esse 1 que já estava ali, multiplicar por 2, e eu ficaria com isso daqui, ó, o 4 no índice e o 2 no expoente. Então, eu estou dizendo para vocês que a raiz, assim fica melhor de vocês verem, ó, a raiz quadrada de 3 é igual a raiz quarta de 3 ao quadrado, tá? Essa seria a nossa segunda propriedade aqui na parte da multiplicação, tá? Um exemplo ali na multiplicação. Mas isso também se aplica em divisão. Então, eu posso também dividir tanto o índice quanto o expoente por um mesmo valor, e isso não vai alterar o meu resultado, tá?
Então, digamos o seguinte, que eu tenha, vou botar aqui do ladinho, ó. Eu ainda já vou dar um exemplo numérico para vocês, tá? Isso aqui é só para introdução. Digamos que eu tenha a raiz quarta de 3 ao quadrado. Se eu pegar aqui, ó, e dividir o 4 por 2 e dividir o 2 por 2, eu vou ter o seguinte, a raiz quadrada de 3. E nós já vimos em cima que isso é uma verdade, que a raiz quadrada de 3, ela equivale à raiz quarta de 3 ao quadrado, tá? Vou colocar aqui para você ver. A raiz quadrada de 3, essa aqui, equivale à raiz quarta de 3 ao quadrado. Da mesma forma que a raiz quarta de 3 ao quadrado equivale à raiz quadrada de 3, tá? Vamos para um exemplo numérico para você fixar melhor. Então aqui eu tenho a raiz nona de A elevado a 6. O que eu posso fazer aqui já de imediato, que já me salta aos olhos, é que tanto o 9 quanto o 6, eles possuem o 3 em comum, né? É um múltiplo comum entre eles. Então eu posso dividir ambos por 3. Se eu pego o 9 e divido por 3, eu tenho como resultado 3. Se eu pego o 6 e divido por 3, eu tenho como resultado 2. E assim eu simplifiquei esta raiz, tá? Isso aqui foi um processo de simplificação. Você vai ver que eu dividi tanto... Aqui, ó. Você vai ver que eu dividi tanto o índice quanto o expoente por um mesmo número. Nesse caso foi 3, ó. Mesmo número, 3 e 3. E assim eu garanti a igualdade da raiz, tá? Ok, vamos para a terceira propriedade. Bom, tome nota de todas essas propriedades, tá? Coloque no teu caderno, na tua agenda aí, para você depois sempre dar uma olhadinha, porque é bom você gravar estas propriedades, ter elas em mente, vai te facilitar muito na resolução dos cálculos. Bom, vamos continuar aqui então. Eu tenho agora o seguinte, ó, quando você tem uma multiplicação aqui de raízes com o mesmo índice, tá vendo que eu tenho índice n aqui, índice n, ok? Quando a gente tem o mesmo índice, eu posso uni-los. No caso, uni-los que eu falo, unir os dois radicandos em uma única multiplicação dentro de uma única raiz, tá? A gente pode fazer isso. Vamos para um exemplo numérico que aí fica melhor de você entender. Você pega aqui, ó. Eu vou dar esse daqui primeiro, depois eu dou o outro, tá? Você pode pegar isso daqui. Veja bem, era como se eu tivesse algo desse tipo aqui. Concorda comigo? Ó? Veja lá. Então eu teria esse daqui, o 2 aqui, né? Seria o nosso N. Aqui seria o nosso A e aqui seria o nosso B. Lá, veja bem. Seria essa estrutura aqui que a gente viu anteriormente. Eu poderia retornar para a primeira estrutura, ficando algo assim, ó, raiz de 36 vezes a raiz do 9 seria 6 vezes 3, né? E aí nós temos 18, ok? Bem tranquilo. Mas a uma primeira vista, né, você poderia gastar um bom tempo aqui fazendo 36 vezes 9, depois tendo que simplificar isso tudo, né? Então você vê, se você fizesse aqui direto, cara, você tem um trabalho gigantesco para poder resolver essa conta. E aí bastante tempo você gasta, né? Então quando a gente aplica a propriedade, você vai ver que eu tinha algo desse tipo aqui, né? Eu tô apagando para poder ficar mais bonitinho, tá? Então eu tinha algo desse tipo aqui e eu retornei para isso daqui, ó, tá? Isso é perfeitamente possível. E isso me facilitou na hora de resolver a equação, tá bom? Então toma cuidado, de repente aplicar a propriedade seja o melhor caminho. Professor, está errado eu fazer 36 vezes 9? Não está errado, mas você vai gastar um bom tempo para depois simplificar isso tudo, tá? E chegar em 18. Bom, a quarta propriedade ela é bem similar à terceira propriedade, só que agora eu estou falando de uma divisão, tá? Na terceira a gente está falando da multiplicação e nessa quarta a gente fala
a respeito da divisão, mas o princípio é o mesmo. Você vai ver que eu tenho aqui, ó, mesmo índice, tá? E aí eu posso unir, né? É como se eu estivesse juntando essas duas raízes aqui em uma única raiz gigante, né? Que seria essa daqui, tá? Ok. Vamos para um exemplo numérico que aí você consegue compreender melhor. Eu tenho a raiz de 27 dividido pela raiz de 9. A raiz de 9, eu até conheço ela é uma raiz exata. A raiz de 27, raiz quadrada, né? Que eu falo, ela não é conhecida, né? Não é exata. Mas a gente pode aplicar a propriedade e transformar isso daqui em uma única raiz. Veja bem o que eu estou fazendo. Ó. Ela estava nesse tipo aqui, ó, tá? Ela estava nesse tipo aqui, ó. Você vai observar, tá vendo? São duas raízes separadas, uma em cima da outra. Então eu estou transformando elas em uma única raiz. Eu coloco assim, ó, a divisão aqui dentro, tá? Olha lá, igualzinho estava aqui, tá vendo? Então você tinha duas raízes soltas aqui, distintas. Eu transformei elas em uma única raiz e coloquei elas sendo divididas lá dentro. E agora ficou mais fácil para a gente, porque eu sei que 3 vezes 9 é 27. Então, quer dizer que 27 dividido por 9 é 3, né? Então, a gente tem aqui a raiz de 3. Pronto, a gente conseguiu simplificar isso daí. Beleza? Que você pegou uma propriedade, né? Aplicou ela e conseguiu efetuar um cálculo que a princípio seria um pouco mais complexo, né? E vamos para a quinta propriedade. Aí, quinta propriedade, eu tenho a raiz de uma raiz, né? Então você tem aqui a raiz enésima, então eu tenho um n e tenho um p, então são números diferentes. Podem ser iguais também, não tem problema, tá? Você vai ver mais para frente. O que é importante para a gente saber aqui é que toda vez que você tem dois radicais assim, nós vamos multiplicar os seus índices, ok? Então, toda vez que eu tenho dois radicais, um em cima do outro, eu vou multiplicar os índices. Então, aqui temos um exemplo bem tranquilo, né? Aqui eu teria o número 2, aqui eu teria o número 2 como índice. E aí posso reescrever essa raiz aí como 2 vezes 2 e mantenho o 12 ali dentro. Então seria a raiz quarta de 12, tá? Essa seria a aplicação da propriedade, da quinta propriedade, tá? Aqui, ó, eu vou até, já estamos finalizando, mas eu vou até dar mais um exemplo só para você fixar bem, tá? Então, se eu tivesse algo desse tipo, eu teria que simplesmente multiplicar os índices e aí eu cairia em algo assim, né? Raiz sexta de 8, tá bom? Nunca se esqueça de que quando não aparece nada aqui no índice, o número sempre é 2. Valeu? Galera, essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas é extremamente importante, tá bom? Tire suas dúvidas, qualquer coisa coloca no comentário aí que eu estou sempre lendo o comentário de vocês, valeu? Então, forte abraço, até a próxima, sucesso em tudo que vocês fizerem na vida de vocês, valeu!